Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na vídeo aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre transformadores. Os transformadores são o quê? São máquinas elétricas, ou seja, o transformador não é um dispositivo eletrônico, ele é um dispositivo elétrico. Apesar disso, ele é muito usado em aplicação de eletrônica. A gente vai ver que ele é o primeiro componente que tem antes dos circuitos retificadores, que a gente vai estar estudando na próxima videoaula, que vai ser o quê? O retificador que vai pegar a tensão alternada e transformar em tensão contínua, que junto com o transformador mais o capacitor vai fazer o que a gente chama de fonte linear, que é um dos objetivos de estudo da eletrônica analógica. O transformador para que serve? É esse componente aqui, que a gente vai fazer algumas práticas com ele, mas a principal função dele é a seguinte: ele pega uma tensão alternada e faz o quê? Transforma ela em outra tensão alternada. Essa primeira parte é muito importante, é o seguinte: transformador só funciona com tensão alternada. Transformador não funciona com tensão contínua, tá? Transformador só funciona com tensão alternada. Bom, então se eu tiver o nosso transformador bem aqui, daqui a pouco a gente vai estudar ele mais a fundo. O que ele faz? O componente transformador. De um lado chega a tensão alternada. Esse lado que chega a tensão alternada, que recebe a tensão alternada, a gente chama de primário. Essa tensão alternada vai entrar no transformador e vai sair do outro lado. Esse outro lado que sai a tensão alternada, a gente chama de secundário. Então, primário é o lado que entra a tensão alternada, secundário é o lado que sai do nosso transformador. Se a tensão alternada que entrou, se ela sair maior do que ela entrou, ou seja, se ela entrar pequenininha e sair bem grande, dizemos que esse nosso transformador é o quê? É um transformador elevador. Porém, se a tensão alternada entrar grande e sair pequenininha, um nível menor do que ela entrou, aí a gente diz que ele é um transformador abaixador. Então, são essas duas principais aplicações do transformador: elevar a tensão ou então abaixar a tensão. Tem a outra situação que a tensão entra e sai do mesmo tamanho que entrou. Aí esse aqui a gente chama de transformador isolador, que é usado em algumas aplicações que é necessário dar mais segurança ao lado do secundário. Porque quando a gente faz isso, a gente isola a referência do terra da rede. Mas isso aqui é assunto para outra videoaula, tá? Bom, mas como é que o transformador consegue pegar uma tensão alternada e transformar ela de forma que ela fique maior ou menor do que ela entrou no primário? Ele faz da seguinte maneira: o transformador ele tem duas bobinas. Essas bobinas nós chamamos de enrolamentos. Tem um enrolamento primário e um enrolamento secundário. A bobina é composta por várias espiras. Se o transformador vai ser abaixador ou elevador, vai depender da relação das espiras entre o primário e o secundário. Como assim? Por exemplo, se do lado do primário eu tiver 100 espiras, eu vou chamar aqui NP, o número de espiras do primário. E do lado secundário eu tiver NS, o número de espiras do secundário. Eu tiver as mesmas 100 espiras. A relação é 1 para 1. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que ele não vai nem elevar, nem diminuir a tensão. Se eu chegar aqui com 200 volts no primário, vai sair os mesmos 200 volts no secundário. 200 volts AC. Ou seja, uma tensão alternada vai sair o mesmo tanto aqui. Por quê? Porque a relação de espiras é a mesma. A relação está como? Está 1 para 1. Entra uma coisa, sai a mesma coisa. Como é que eu faço o transformador elevador? Muito fácil. Do lado do primário, eu coloco poucas espiras. E do lado do secundário, eu coloco bem mais espiras. Imagina que aqui eu colocasse 10 espiras.
E aqui, no lado do primário, eu colocasse 10. E do lado secundário, eu colocasse 100 espiras. Eu entrei com 10 espiras e você com 100. Então, qual é a relação entre as espiras? Do primário para o secundário. Não é vezes 10? 100 não é 10 vezes mais que 10? Então, por exemplo, se aqui eu chegar com, por exemplo, 20 volts na bobina de 10 espiras, do outro lado vai sair 10 vezes mais, porque o secundário tem 100 espiras. Então, qual é 10 vezes 20? Não é 200 volts? Então, nesse transformador, eu vou entrar com 20 volts e vou conseguir sair com 200. Por quê? Porque a relação entre as espiras é de 10 vezes mais. E como é que eu faço um transformador abaixador? É o mesmo raciocínio. Imagina que desse lado aqui eu tenha, por exemplo, 200 espiras. 200 espiras. E desse outro lado aqui, eu vou colocar isso aqui no lado primário. E do lado secundário eu vou colocar 10 vezes menos. 10 vezes menos espiras seria quanto? 20 espiras. Então, entre o primário e o secundário, no primário eu tenho 200 espiras, no secundário eu tenho só 20. Diminuiu em 10 vezes. Então, por exemplo, se aqui eu chegar com 100 volts, já que as espiras diminuem em 10 vezes, a tensão vai diminuir em 10 vezes também. Então, se eu cheguei com 100 volts, 10 vezes menos, vai ser quanto? Vai ser 10 volts. Intuitivamente não é complicado, mas existe uma fórmula que facilita bastante as coisas. A fórmula é essa seguinte bem aqui. Ó. Aqui o transformador, eu vou chamar de NP o número de espiras do primário. NS, o número de espiras do secundário. VP vai ser a tensão que está entrando no primário. VS é a tensão que está saindo no secundário. A relação entre o número de espiras do primário para o secundário é a mesma relação entre a tensão do primário em relação à tensão do secundário. Essa aqui é a fórmula que a gente vai poder usar para estar calculando a tensão esperada no secundário a partir da tensão que vai entrar no primário, levando em conta a quantidade de espiras. Vamos ver se bate. Por exemplo, esse primeiro exemplo bem aqui. Se eu tiver 10 espiras no primário e no secundário eu tiver 100 espiras e eu chegar com 20 volts, qual vai ser a minha tensão no secundário? É só trocar bem aqui. NP é quanto? É 10. NS, número de espiras do secundário, 100. Tensão no primário, 20. Tensão no secundário eu quero achar. 10 vezes VS é igual a 20 vezes 100. VS vai ser quanto? 20 vezes 100 é 2000. Esse 10 passa aqui para baixo, corta. VS é igual a 200 volts. Que é a que a gente descobriu bem aqui também, intuitivamente. Mesma coisa isso aqui para transformador elevador. Mesma coisa acontece para transformador abaixador. Vai ser esse outro exemplo bem aqui. Se eu tiver, por exemplo, 100 volts entrando no primário. Aqui o secundário, eu não sei qual é a tensão que vai sair no secundário, mas eu sei que a quantidade de espiras do primário são 200. E a quantidade de espiras do secundário são 20. Qual é a tensão que vai sair? NP sobre NS é igual a VP sobre VS. Número de espiras do primário, 200. Número de espiras do secundário, 20. Tensão no primário, 100. Tensão no secundário vai ser quanto? 200 vezes VS é igual a 100 vezes 20. Regra de 3. VS vai dar quanto? 100 vezes 20 vai dar 2000. Dividido por 200. Corta, corta. VS vai dar 10 volts. Que foi o que a gente descobriu o quê? Intuitivamente bem aqui, ó. 10 volts. Então essa fórmula aqui é uma fórmula muito importante.
Isso aqui você vai precisar onde? Em concurso, tá? Cai muito em prova técnica, então é importante saber. Sobre transformador, essa aqui é a fórmula mais importante. Bom, pessoal, fala um pouquinho sobre a questão da associação dos enrolamentos. Por exemplo, se eu tiver um transformador básico, que a gente vai ver na etiqueta dele, está falando assim, que a entrada dele é 220 volts, AC, lembrando que o transformador só funciona com tensão AC, a entrada que eu falo é o primário, e a saída dele, o secundário, é de 12 volts, AC. Então é um transformador comum de duas bobinas, dois enrolamentos. Um enrolamento de 220 e um enrolamento de 12 volts. Esse aqui é um transformador mais comum, o transformador mais básico. Só que, por exemplo, nesse caso aqui, eu só posso entrar com quanto? Com 220. Se eu quiser trabalhar com 110 volts, não posso. Porque a saída que vai estar aqui não vai ser mais 12, vai ser mais baixo. Por isso é que às vezes os transformadores são assim, ó. Do lado do primário, em vez de ter apenas uma bobina, tem duas. Uma bobina de 110 volts, outra de 110 volts, isso tudo do lado do primário, e do lado secundário eu tenho a outra bobina, por exemplo, de 12 volts. Como é que eu faço para ligar esse mesmo transformador em 110 ou 220 volts? Esse transformador bem aqui, para ligar ele em 110 volts, eu posso fazer só o quê? Eu vou pegar essas bobinas e vou colocar elas em paralelo. Então, imagina que aqui é o começo dessa bobina, aqui é o final dessa bobina. Aqui é o começo dessa bobina, aqui é o final dessa bobina. O começo dessa bobina, eu vou ligar no começo dessa outra. E o final dessa bobina, eu vou ligar no final dessa outra. Esses dois fios que restaram é onde eu vou ligar quem? Eu vou ligar os meus 110 volts da rede. Transformador que tem o quê? Do lado primário tem duas ou mais bobinas, a gente vai fazer a associação de forma que a gente consiga um valor que possa ser ligado na rede. Nesse nosso exemplo, são duas bobinas de 110, eu ligo elas em paralelo, para quê? Para eu poder manter a mesma potência e a tensão continua sendo 110. O resultado é aqui, se eu ligar 110 aqui, nesses dois fios que restaram, eu vou ter 12 volts aqui, certinho. E como é que eu faço para ligar esse mesmo transformador em 220 volts? É só colocar elas em série. Em vez de colocar em paralelo, eu coloco elas em série. Eu faço um jumper daqui para cá. Esses dois fios que restaram, é que eu vou ligar onde? É que eu vou ligar na nossa energia elétrica de 220 volts. O resultado vai ser os mesmos 12 volts. Isso aqui eu estou falando do primário. Acontece também da gente ter várias bobinas no secundário também. Imagina que eu tenho um primário 220 volts. E eu tenho duas bobinas no secundário. Uma de 6 volts, outra de 6 volts. Esse transformador eu consigo ter quanto nele na saída, no secundário? Eu posso ter ou só 6 volts ou 12 volts. Como é que eu faço para ter só 6 volts? É só pegar daqui para cá, é só pegar um enrolamento. Aí eu vou ter 6 volts. Esse daqui eu isolo e não uso. E se eu quiser ter 12 volts nesse mesmo transformador, que tem uma bobina de 6 e outra bobina de 6? É só ligar elas em série. Fazer um jumper daqui para cá. Ela vai ser quanto? Vai ser 6 mais 6. O resultado vai ser 12 volts. 12 volts AC. Ok? Transformador funciona com tensão AC. Então, fazendo a associação das bobinas, eu consigo ter vários níveis de tensão. Dependendo do que o transformador for projetado. Tanto do lado do primário, quanto do lado do secundário. Bom, pessoal, na parte prática,
eu vou estar mostrando para vocês esse pequeno transformador bem aqui. Como é que é o diagrama esquemático dele? Ele é um transformador, o primário dele pode ser ligado tanto em 110 quanto em 220. Então o primário dele tem duas bobinas. Uma de 110 e outra de 110 volts. Isso aqui é o primário. O outro lado é o secundário. É uma única bobina de 12 volts. O núcleo dele é o núcleo feito com aço silício, que é um material laminado que é para poder melhorar a passagem de fluxo magnético do primário para o secundário. Essa questão de núcleo, a gente vai ter um vídeo falando só disso, tá? Como é que a gente vai ligar ele? Como é que a gente vai fazer a ligação desse transformador? Essa primeira bobina aqui, quais são as cores dela? Do fio que sai aqui. É um fio vermelho, um outro é um fio azul, um outro é um fio amarelo, um outro é um fio preto. Essa questão de fio de transformador, cor de fio, é uma coisa que não é bem padrão na indústria, tá? Então a gente não pode confiar, a gente tem que fazer medida. A medida a gente faz com o multímetro, para poder identificar as bobinas. Só que como leva em conta vários fatores, eu vou fazer um vídeo falando só disso, tá? Como é que a gente vai fazer a ligação deles? Eu vou ter que fazer o fechamento como? Como eu quero ligar em 220, eu tenho que ligar elas em série, a gente viu. Para poder ligar em 220, tem que botar as duas de 110 em série. Então eu vou fechar daqui para cá e daqui para cá. Eu vou conectar em 220 volts AC. A saída eu vou ter que medir com o multímetro, medir quantos volts? 12 volts. Pode ver aqui que já está conectado. Ó. Pode ver, ó. O vermelho é para estar ligado em 220, está aqui. Esse fio branco bem aqui onde está a tomada. Então, ó, o vermelho está ligado em uma das perninhas do 220, o preto está ligado em outra perninha, e o azul e o amarelo estão conectados entre si. Esse aqui é o lado do primário. O lado secundário só tem os dois fios mesmo, é onde a gente vai medir os 12 volts. Então, bora ver se aqui, na tomada onde eu vou conectar, se tem um 220. Todo mundo sabe que no multímetro, a escala que vai medir tensão alternada é essa bem aqui, ó, que tem um Vzinho com um tiozinho, que é para medir o quê? Tensão alternada. Eu botei na escala, esse multímetro da Fluke, a escala dele é automática, tá? Então, medindo aqui na régua, tem os 220 volts. No caso aqui um pouco menos, 214. Tensão da rede elétrica. Essa tensão bem aqui. Eu vou deixar separadinho. Estou alimentando o transformador agora. E do lado secundário eu vou ter que ter 12 volts. 12 volts do lado do secundário. Primário 220, a gente viu que é um pouquinho menos, né? 213 volts. E aqui a saída, do lado secundário, 12 volts. Entra uma tensão alta, sai uma tensão baixa. Entra 220, sai 12 volts. Bora ver o próximo transformador. O transformador da sequência é esse bem aqui. A saída dele é mais alta. A saída dele é de 90 volts, com o que a gente chama de tape central. E aqui está o primário dele. E a potência dele é maior, pode ver que o tamanho dele é maior. Quanto maior o tamanho, maior a potência do travo. Como é que é o diagrama esquemático dele? Ele é assim, ó. A entrada dele é uma única bobina, que suporta até 220 volts, o lado do primário. O núcleo dele é um núcleo laminado. Quando é núcleo de ar, a gente não desenha nada. Quando é núcleo laminado, a gente bota esses tracinhos. E a bobina secundária dele é assim, ó. São duas bobinas, só que elas são interligadas. É feita uma ligação entre elas dentro do transformador. E é puxado esse fio bem aqui. Isso aqui a gente chama de tape. Aí o que a gente fala aí, transformador com tape central. O que acontece?
cada parte da bobina vai ter uma tensão. E se a gente pegar das extremidades, a gente vai ter a tensão total do secundário. Isso aqui é o lado do secundário. Nesse nosso caso, esse primeiro lado aqui tem 45 volts. E esse outro lado aqui tem 45 volts. Se eu medir daqui para cá, tem 45. Se eu medir daqui para cá, tem 45. Se eu medir daqui para cá, eu vou ter quanto? 45 mais 45. Vai dar quanto? 90 volts. A marcação dele fica escrita assim, ó, 220 volts primário, e a saída é escrita assim, ó, 45 mais 45. Somando dá 90 volts. Pegando ele bem aqui, ó. Como é que foi disponibilizado? Esses dois primeiros é a entrada, os 220, ao lado do primário. Esses três aqui são quem? São os 3 pontos do secundário. Daqui para cá tá as duas bobinas, daqui para cá a primeira bobina, daqui para cá a segunda bobina. Daqui para cá tem que ter 45, daqui para cá 45, daqui para cá 90. E daqui para cá 220 volts. Bora ligar na tomada. O primário já está alimentado. Como aqui ele é com borne, fica mais fácil medir o primário. Liguei aqui na escala AC e vamos ver se tem tensão no primário. 214 volts. É quem? É a tensão de entrada dele. Vamos ver a primeira bobina do secundário. 43 volts. Como aqui, 44. Era para ser 45, só que não está entrando 220. Está entrando 214. Então a saída não vai ser 45, vai ser um pouco menos. No caso, ele mediu só 44. É esperado. Bora medir agora a segunda bobina. 44 também. 43,9 considera 44. Beleza. Medimos a primeira bobina, medimos a segunda. Bora medir entre elas. Aí vai ter quase 90 volts. No caso, 88 volts. Quase os 90 volts teóricos, né? Não vai ter 90 porque não tem 220. Então é comum que baixe um pouquinho. Então, entrada, 213 volts, 214. Primeira bobina, 44 volts. Segunda bobina, 44 volts também. 43,9 considera 44. Agora, se eu pegar das duas extremidades, quase 90 volts, 88 volts. Beleza, pessoal? Então a gente viu a teoria, viu a prática. Transformador tem muito mais coisa para falar. Tem que falar, por exemplo, dos vários tipos de núcleos. E existem transformadores que a gente chama de transformador EI, transformador toroidal, etc. Tem o estudo do núcleo. Tem vários aspectos para falar de transformador, que vai merecer uma videoaula só para falar disso. Mas para a gente poder começar a entrar na parte de fontes lineares, entrar na parte de circuito retificador, esse conhecimento que eu passei para vocês hoje já vai ser suficiente, tá? Então, galera, espero que tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Obrigado por assistir nossos vídeos e até as próximas videoaulas. Obrigado.